a gente fala de dupla Grenal, uma das críticas em forma de corneta preferida dos colorados é de que eles são um clube do povo, já que o Grêmio é uma equipe elitista, é um clube racista. E se nós levarmos também em consideração episódios recentes, onde o Grêmio também foi o primeiro e único time brasileiro a ser expulso de uma competição nacional devido a manifestações racistas por parte da torcida, e também aqueles antigos cânticos das organizadas, como da Geral ou da Super Raça, onde o termo macaco era usado com bastante frequência nesses cânticos, a gente acaba assim por não ter argumento para rebater essa crítica colorada. Mas, voltando assim no tempo e analisando a história do futebol brasileiro num todo, podemos afirmar com veemência que a instituição Grêmio é racista? Na verdade, não. Na verdade, não podemos. Talvez se estivéssemos algumas décadas atrás, talvez no início do século XX, quando o futebol chegou através de Charles Miller, um branco, aqui no Brasil, poderíamos informar, falar, acusar tanto o Grêmio quanto qualquer clube brasileiro que já existia na época de ser uma equipe racista, uma equipe elitista, porque o futebol em si, ele era um esporte elitista. O futebol chegou no Brasil por Charles Miller, como eu falei anteriormente, que veio da Grã-Bretanha com uma bola e onde ele trouxe e ensinou o esporte para os brasileiros através do que ele aprendeu neste país, que também é e sempre foi uma nação elitista. O Reino Unido é um país de maioria branca, existem muitos atletas negros, existem descendentes de africanos nesses países que são negros, mas as suas raízes são brancas, são caucasianas. Então, chegando no Brasil, o futebol já de cara ele foi um esporte que tomou conta da paixão nacional através da elite. Não, a elite brasileira ela era muito fundada acima do turf, o hipismo atualmente, mas que era chamado de turf, ainda é chamado de turf em alguns lugares, e do remo. E de cara o futebol ele acabou assumindo essa posição desses dois esportes, se tornando até meados assim da década de 1910 a 1920 o esporte mais popular no Brasil, mesmo que de forma amadora. E era praticado por uma maioria branca. Tanto que os poucos negros que, de certa forma, se apropriaram dessa cultura do futebol, eles eram obrigados a jogar em ligas clandestinas. Existia no Rio de Janeiro, que foi o palco de entrada do futebol no Brasil, a Liga Municipal, pelos clubes como Flamengo, Vasco, que ainda estavam engateando naquela época, Madureira, Bangu, e existia a Liga Negra, que não era reconhecida pelas instituições do futebol no país, mas que precisava acontecer de uma forma clandestina, uma forma a par do sistema, para poder dar espaço para que o esporte fosse praticado fora da elite para a classe C também. Porque sim, por incrível que pareça, nessa época, encontrar um negro ocupando um cargo, ocupando uma posição social acima do proletariado era muito raro. Tanto que, ainda na década de 20, existia um jogo no final do ano onde se fazia um selecionado das equipes dos jogadores dessa liga clandestina negra para enfrentar o time de futebol campeão, o time de futebol dos brancos na liga oficial. E Friedrich, que é considerado por muitos o maior jogador da história do Brasil antes de Pelé, que por sinal era negro, ele, por ter uma qualidade superior, por ser um dos poucos profissionais na época, acabava por jogar no time dos brancos, no time da elite, pois eles controlavam, eles tinham condições de poder colocar essa liga de futebol dos negros como completamente amadora e sem condições de estar batendo de frente com a liga profissional da elite. Sendo assim, mesmo que existisse algum negro, algum antigo Ronaldinho, algum antigo Pelé na época, ele jogaria como se fosse um branco.
seria um racismo contra ele, de certa forma, mas se apropriando da habilidade, da capacidade que ele tinha de poder entregar o máximo dele para o esporte, mas atuando, servindo aos brancos, como se fosse, no caso, um serviçal. E no Grêmio não foi diferente. O clube, o Grêmio, ele foi fundado por descendentes de europeus. Foi fundado por jovens da elite, sim. Porém, numa época, cara, em que todos os clubes de futebol do Brasil eram da elite. O esporte, o futebol, ele era consumido pela elite. Os negros consumiam, é claro, os negros praticavam, é claro. Mas, para jogar futebol, o negro ele tinha que utilizar campos da várzea. Aqueles campinhos assim que eles jogavam na infância com goleiras feitos com traves de madeira. E era isso e pronto, eles não tinham essa oportunidade. E aqueles que eram muito bons, que se destacavam, eles até ganhavam essa oportunidade para poder jogar fora da clandestinidade, poder jogar profissionalmente, vamos dizer assim, mas atuavam como serviçais, como se fossem contratados abaixo da elite branca, que estava ali atuando, desfilando essa categoria no campo, mas estando abaixo, sendo uma espécie de serviçal mesmo dessa elite. E no Grêmio isso não aconteceu. O Grêmio não contratava negros para atuar como empregados, digamos assim, dessa elite branca. Não pelo fato do clube, da instituição Grêmio não gostar de negros. Não, não foi isso. E sim porque quando o Grêmio adquiriu seu primeiro estádio, que foi o estádio da Baixada, que ele era localizado onde se localiza agora o Parcão de Porto Alegre. E esse estádio precisou ser arrendado, sim, porque como não existia ainda o profissionalismo no futebol naquela época, não tinha essa questão da bilheteria, de contrato de televisão e etc, para o clube ter assim uma renda suficientemente razoável para poder adquirir posses. Então o time precisou arrendar, assim como muitos fazendeiros, esse pessoal do meio rural acaba fazendo com os terrenos. E uma das cláusulas do contrato para o Grêmio arrendar e poder utilizar esse espaço, pagar ali o aluguel até adquirir e ter para si só o estádio da Baixada, era de que negros não pudessem frequentar. Então, pelo fato do futebol já ser elitista, ser uma minoria realmente muito pequena, cerca de 1 ou 2% dos jogadores daquela época que eram negros, não fazia muita diferença assim para o Grêmio. O Grêmio não estava indo contra a maré, ele estava indo de acordo com a maré e garantindo ali o seu estádio, o seu campo próprio, onde conheceria as dimensões do gramado, onde conheceria o tipo de grama, teria sua casa, poderia levar sua torcida, ganhar dinheiro com bilheteria, mas que, mesmo indo contra essa questão humanitária de racismo, de negros e tudo mais, como não era uma pauta, uma exigência da época, não tinha essa crítica toda em cima, o Grêmio acatou isso e foi construindo sua história a partir disso também. Mas outros times do Brasil também atuavam dessa mesma forma. Como eu já vinha frisando antes, não era o Grêmio que era um time racista. O Grêmio era sim um time racista. Mas o futebol brasileiro, nesse início do século XX, era um esporte racista. Só que, claro, o tempo foi passando, o progresso, as leis contra a discriminação foram surgindo, foram acontecendo. Tanto o futebol brasileiro como o Grêmio em si foi se adequando a isso e mudando essa filosofia. Tanto que em 1952 o Grêmio teve seu primeiro atleta negro com um contrato profissional com o clube, que foi o saudoso Tesourinha, que até hoje é lembrado por muitos ainda e é considerado um dos maiores craques da história do nosso tricolor. Começou a jogar. Na Copa de 1970 tivemos aí o Everaldo, que até hoje na camisa do Grêmio, a estrela de bronze, representa esse jogador, o negro, lateral esquerdo Everaldo, que foi titular na conquista do tri da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, assim como o futebol em todo no Brasil foi se adequando e perdendo essa discriminação, o Grêmio também. O Grêmio andou junto com os passos nacionais, não foi assim
Não era o Grêmio em si que era uma equipe elitista. Claro que tinha outras equipes, como o próprio nosso co-irmão Internacional, que já tinha desde antes uma visão mais progressista, uma visão mais inclusiva. O Vasco da Gama também, a própria Ponte Preta, que teve foi o primeiro time no país a aceitar atletas negros, já estavam um passo à frente. Mas isso não significa que o Grêmio, por si só, era um time que estava atrasado e era um time racista. Não. O Grêmio estava indo de acordo com o nicho de mercado, de acordo com o que o futebol brasileiro, com que a elite, o esporte em si estavam condizendo. E acabamos ficando marcados por isso. Mas, inclusive, recentemente tivemos esse caso como o do goleiro Aranha, que foi chamado de macaco numa Copa do Brasil por diversos torcedores, acabou sobrando para uma moça que era auxiliar de dentista, se não me engano, que a câmera da Globo acabou pegando bem a cara dela, assim, falando macaco, e deu todo aquele escarcéu. Com razão, acho que toda a crítica, toda a punição que ela sofreu ainda é pouco. Racismo, homofobia, qualquer tipo de discriminação é um fator abominável, mas isso não representa a instituição, pois o Grêmio é um clube gaúcho, e o Rio Grande do Sul, por si só, é um estado que, infelizmente, e até eu me envergonho muito disso por ser gaúcho, é um estado que fede a racismo. As nossas raízes, elas são formadas por negros, por índios, mas houve uma colonização europeia muito forte, de italianos, alemãos, poloneses, e acabou sendo que foi o pessoal que se apropriou da cultura gaúcha e se tornou símbolo do nosso estado. E por si só, essa cultura europeia ela tem um viés racista. E o Grêmio, por fazer parte disso, por ser um clube muito representativo no estado, acabou também tomando por si só, pegando essa herança, já que essa torcida em si, por ser de grande maioria de descendentes europeus, praticavam atos desse tipo. Mas a instituição nunca esteve incluída, talvez já estivesse incluída no início do século, mas desde que houve o progresso e essas normativas discriminatórias foram abolidas, o Grêmio sempre foi um clube aberto para todo e qualquer jogador, todo e qualquer ser humano que estivesse apto a apoiar, ajudar o time acima de tudo. Tanto que, saindo um pouco dessa questão do racismo, mas indo para a parte da homofobia, que é um problema tão grave quanto, a primeira torcida organizada, assumidamente e totalitariamente gay, foi a Coliguei, que também é usada como corneta pelos colorados, como se fosse um demérito de ter uma torcida organizada homossexual. E a Coliguei atuava durante a ditadura, numa época em que era... Se hoje em dia o gay sofre preconceito, nessa época da ditadura era muito pior. Se assumir gay era, para esse povo conservador, era se assumir um promíscuo, se assumir até um aidético. Não que seja demérito também ser aidético, mas que para a época o homossexualismo era sinal de promiscuidade e doenças sexualmente transmissíveis. E essa parte da torcida do Grêmio teve culhão para enfrentar esse sistema, encarar e se assumir como uma torcida gay. E pelos outros nichos da torcida, ela era aplaudida e respeitada. Pela instituição também, eles tinham seu espaço no estádio olímpico para poder torcer e apoiar. Então, a instituição ela pode ter começado de uma forma errada, mas assim como o Brasil até hoje está de uma forma errada, mas começou de uma forma errada, o Brasil por si só e o futebol no Brasil especificamente, foi se adequando e evoluindo. Pode ter sido tardio, mas o Grêmio seguiu um nicho de mercado e o time Grêmio não é um time racista. O futebol no Brasil era racista, o Grêmio era racista, mas o Grêmio não é mais racista. Os cânticos com a palavra macaco, eles foram abolidos do estádio. Algumas partes da torcida ainda cantam, mas a instituição, o estatuto do Grêmio,
Ele não apoia, ele não condiz com isso, e cada vez mais tem programas de conscientização, tem questões elaboradas pelo próprio departamento de marketing do Grêmio para cada vez mais poder diminuir até o ponto de que esse tipo de situação, esse tipo de proliferação, né, dessa discriminação seja completamente abolida do estádio. Então, sim, historicamente o Grêmio foi um time racista, porque o futebol brasileiro era racista, mas não, o Grêmio não é um time racista, o futebol brasileiro não é mais racista, e assim como em qualquer torcida, o Grêmio tem torcedores mangolões, tem torcedores que são racistas, mas que a instituição não colabora com eles e a instituição procura sim punir e tirar cada vez mais com que essas pessoas estejam no estádio, estejam representando a instituição, ao clube Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então era isso, e espero ter sido bastante específico no meu relato.